tempos de tanta depressão no mundo e a gente ouvindo por aí às vezes que a depressão ela é a doença do século, não porque não existisse antes, mas porque agora as pessoas parecem que estão dando atenção para essa doença. Bom, o mercado é muito inteligente, ele sempre oferece para os consumidores aquilo que é necessário em determinada época. E, bom, talvez isso explique porque em tempos de pobreza no Brasil, a teologia da prosperidade fez tanto sucesso no nosso país. E agora que a condição econômica do nosso país não que esteja plena, mas deu uma melhorada de uns anos para cá, outra necessidade teve que ser atendida e nós hoje vemos que a maioria dos livros que são vendidos em livraria são livros sobre como ser feliz, né? Porque as pessoas descobriram que não sabem ser felizes de verdade. O desejo de ser feliz, ele é parte do ser humano. E a fé cristã reconhece isso. A fé cristã não é alheia ao conceito de felicidade. Ela só não é encontrada nos ambientes em que a nossa natureza pecaminosa normalmente procura. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. De todos os coaches que você escutar falando sobre felicidade, se o que for ensinado fugir de qualquer coisa daquilo que nós vamos aprender hoje, desconfie, porque o Senhor Jesus trouxe para nós o único conceito de felicidade que existe. Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 12. Mateus 5, 1 a 12, assim diz a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui. Vamos orar? Pai, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha vida porque eu sou pecador. Porque eu não tenho absolutamente nada a dizer para essa igreja hoje. Que tudo que eu diga venha diretamente da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja exposta com fidelidade hoje, com temor. Porque as pessoas elas não precisam ouvir as histórias de vida do pregador. As pessoas não precisam de conselhos sobre como enriquecerem. As pessoas precisam de Cristo. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Jesus ele apresenta aqui o conceito divino de felicidade. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eles apresentam o sermão mais importante da história. Já foi dito, eu não concordo, mas eu entendo de onde vem isso que foi dito, que se toda a Bíblia fosse queimada e perdida e o Sermão do Monte se apresentasse,
ali estaria todo o Evangelho. Não concordo que toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, mas a essência do Evangelho ela é contida nessa pregação. Mateus 5, 6 e 7. E ela começa com um trecho de sermão conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças. É um conceito de felicidade, porque bem-aventurança, bem-aventurado significa feliz. E é um conceito de felicidade aplicável a qualquer pessoa, qualquer povo, qualquer cultura, em qualquer momento da história. Bem-aventurança, em linhas gerais, é uma felicidade transcendental. Ela é uma paz, um estado de espírito que vai muito além de uma felicidade terrena. É a felicidade em Deus. É a felicidade em Cristo. É a felicidade da alma. É a alegria da salvação. E além do termo bem-aventurado aparecer várias vezes nesse trecho, existe uma outra temática abordada aqui, e eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada nos versículos 3 e 10 do capítulo 5 de Mateus. O versículo 3 começa dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 10 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O termo porque deles é o reino dos céus se repete nos versículos 3 e 10, e isso mostra para nós um recurso literário muito comum na literatura hebraica. Nós sabemos que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego, mas ele foi escrito com uma mentalidade da língua hebraica. Esse modelo literário, esse estilo literário se chama inclusio. Ele funciona como se fosse um abre parênteses, fecha parênteses, e tudo que está no meio faz parte e é abrangido por aquela temática. Então, além de falar sobre bem-aventurança, esse texto também tem como tema central o reino dos céus. O reino dos céus, que é chamado de reino dos céus em Mateus, mas nos outros evangelhos é chamado de reino de Deus. Isso acontece porque o evangelho de Mateus foi escrito para judeus, e os judeus já estavam à espera do reino vindouro. Logo, o reino do céu era um termo que era necessário, porque os judeus eles achavam que o reestabelecimento de Jerusalém, a vinda do reino de Deus, se daria na terra. E Jesus mesmo disse: o meu reino não é desta terra. Então os judeus precisavam ser explicados que o reino em questão era o reino do céu. E é por isso que eu chamei esse sermão de Felizes os cidadãos do reino do céu. 9 bem-aventuranças, uma 10ª misturada com a 9ª. Em cada uma característica do cidadão do reino. Em cada uma recompensa, um encorajamento, um motivo para ser feliz. Assim começa o texto, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Bom, versículo 1. Na época de Jesus não existia microfone, tá? E Jesus ele pregou para um número razoável de pessoas, tanto que ele disse que ele viu as multidões. Então imagina-se que ele estava falando para um número razoável de pessoas. Aqui, se eu sair do microfone, eu não sei se atravessa, por exemplo, tão bem para que você escute. Então é necessário que a pessoa tenha um certo gogó para conseguir falar para esse número de pessoas sem microfone. George Whitefield ele foi um grande evangelista inglês também que levou o evangelho aos Estados Unidos. Ele era conhecido por ter um gogó também muito poderoso. Ele viveu no século XVIII e disse que ele já pregou para mais de 20 mil pessoas de uma vez e todos o escutavam. Jesus provavelmente tinha esse gogó, mas ele, por ser uma pessoa muito didática, ele escolheu expor esse sermão numa região montanhosa. Ele disse que Jesus subiu ao monte. O som ele é uma onda mecânica, não é como a luz, que é uma... a luz ela não precisa de matéria para se propagar. Se você acender um feixe de luz no espaço, ele vai embora. E ele vai ser propagado independentemente de haver matéria ou não, mas no espaço só existe silêncio, porque o som precisa de matéria para se propagar. E Jesus foi para uma região montanhosa, onde a voz dele poderia reverberar nas montanhas, e ele poderia ser escutado por todos. O sermão da montanha foi na montanha porque fazia parte da didática e do método de ensino de Jesus. E assim diz o versículo 3.
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo Charles Spurgeon, que é chamado o príncipe dos pregadores, a transformação que o Espírito Santo faz em você começa aqui, no versículo 3. Algumas traduções trazem para esse texto a palavra pobres ao invés de humildes, que não é uma tradução ruim, mas talvez não abranja tudo o que o termo humildes queira abranger. A palavra grega, ptochos, a mesma palavra usada para descrever a viúva pobre, por exemplo, ela pode ser usada no grego antigo para descrever um mendigo. Um mendigo que está na rua de maneira humilhada, com a cabeça abaixada e as suas mãos estendidas, consciente de que ele não tem nada e que ele precisa de ajuda. E esse pedinte aqui, que é citado no versículo 3, esse mendigo, ptochos, o que ele está querendo? Por que ele estendeu a mão? Olhe para o adjetivo, humildes de espírito. Bem-aventurado, feliz é aquele que reconhece a própria pobreza de espírito, a ponto de se humilhar em súplica por ajuda. Vejam, todos nós somos pobres espiritualmente. Mas nem todos são humildes espiritualmente. Ser humilde de espírito é reconhecer a própria pobreza espiritual e se humilhar diante daquele que pode preencher as suas demandas espirituais, que é Deus. Pois bem, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Essa bem-aventurança, ela só acontece se você entende quem é Deus. Quando você entende quem é Deus, você entende quem é você. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Pensa numa coisa que vocês acham que vocês fazem bem. Vocês consideram que vocês são bons naquilo. Deixa eu dar o meu exemplo. Música, por exemplo, que é a minha área, né? Eu não sou bom, eu só acho que eu sou bom. Mas, quando eu, por exemplo, sou um guitarrista, se eu vejo um guitarrista parecer tocar muito melhor do que eu fico até meio, nossa, nem quero tocar mais. Eu fico um pouco assim, sabe, me sentindo um pouco humilhado, um pouco acuado, né? Pensem nisso, né? O Alan mesmo, quando começa a tocar perto de mim, eu falo, não quero mais tocar, não vale, assim é covardia. Pois bem, imagine você e a sua reação no momento que você entende a grandeza e a santidade de Deus, que é uma coisa que precisa ser mais exposta nas igrejas, os atributos de Deus. Imagina você quando você entende quem é aquele que administra as batidas do teu coração, aquele que controla o ar que você respira, aquele que controla o macro-universo, conhece as estrelas por nome, aquele que colocou cada feixe de DNA no lugar. Imagina você quando você entende o tamanho da santidade de Deus. Qual é a sua reação como pobre mortal? Deixa eu dar um exemplo disso para vocês. Abram ali a Bíblia em Isaías capítulo 6. Deixa aí marcado Mateus 5 e vamos lá para Isaías capítulo 6 bem rapidinho. Isaías 6. Um trecho muito conhecido da palavra, que é de quando Isaías esteve diante da glória, da santidade do Senhor. Isaías 6 diz assim, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Olha a grandeza de Deus, a glória de Deus. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a sua glória, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à luz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha a glória do Senhor que Isaías viu, e qual foi a reação dele? Versículo 5. Então eu disse, ai de mim! Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso é humildade de espírito. Pode voltar em Mateus. Enxergar a sua condição de pobreza, de pequenez e de imperfeição, diante de um Deus que é infinitamente grande e perfeito. Isso é humildade de espírito, e se não for assim, segundo a própria lógica do texto, você não é cidadão do reino dos céus. Porque os cidadãos do reino dos céus são humildes de espírito, eles entendem a pobreza deles diante da grandeza
de Deus. Se você não é humilde de espírito, você não entende a necessidade que Jesus tem na sua vida. Eu escutei isso essa semana de um amigo. Eu escutei ele dizendo, eu acho que o jovem não precisa de igreja, não. Ah, meu amigo. Você entende o quanto você precisa de Deus? O quanto você precisa de Cristo? E que felicidade olhar para si mesmo e ver o quanto você é pequeno e necessitado, mas tem um Deus tão grande que cuida de você. Que alegria, que felicidade, que bem-aventurança. Essa o mundo não conhece. Que alegria fazer parte do reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A segunda bem-aventurança, ela é uma consequência direta da primeira. A gente tem que entender algumas coisas. Todo texto da Bíblia tem que ser lido à luz do seu contexto. Quando a Bíblia diz que todos diziam que João Batista era profeta, por exemplo, ele não está falando que todas as pessoas do planeta diziam que João Batista era profeta, mas que todas as pessoas naquele contexto diziam que João Batista era profeta. Logo, aqueles que choram e serão consolados aqui, também fala de um contexto específico. Nem todos serão consolados, nem todos que choram serão consolados. Esse choro é muito específico. Então ele não fala sobre um choro de alegria, porque esse não precisa de consolo. Ele também não fala sobre um choro de remorso, nem de tristeza porque você perdeu um ente querido. Ele não fala de um choro decorrente da situação onde alguém te fez mal. Não é um choro relacionado a qualquer problema terreno, é um choro relacionado a um problema espiritual. E qual é o maior problema espiritual que existe? Qual é? Ele se chama pecado. O pecado é a pior coisa que existe, porque ele é a transgressão da lei de Deus. O pecado é pior que o inferno, porque o inferno é a execução da justa ira de Deus. Então, quando Deus te faz humilde de espírito, você reconhece a sua própria natureza pecaminosa. O mundo não enxerga isso. O pecado para o mundo nem é pecado. Mas quando você vê a santidade de Deus e você entende a santidade de Deus, como Isaías entendeu, como Jó entendeu, antes eu te conhecia de ouvir falar apenas. Agora eu entendo quem tu és. Quando você entende que Deus é santo, você entende que você não é. Esse choro é um choro espontâneo, que chora pela perda da pureza, pela perda da santidade. É um choro de arrependimento, não é um choro de remorso pela consequência do pecado, como o de Judas. Não é um choro externo, de aparência, como dos fariseus que desfiguravam o rosto. Como dos fariseus que desfiguravam o rosto, para dizer que estavam se arrependendo, chorando diante de Deus. É um choro como o do rei Davi, que foi lido pelo Dimas aqui na liturgia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, Deus. Eu pequei contra ti, e contra ti somente eu pequei. E Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele se humilhou, ele se apresentou diante de Deus vazio. Vazio, sem nada, humilde. Senhor, pequei contra ti. Desmontado, destruído. E ele foi consolado. Houve consolo para aquele choro. Não é que não haja consolo para outros tipos de choro, mas esse choro que se fala aqui no Sermão do Monte, este choro, é o choro espiritual. E que felicidade chorar diante de Cristo. Chore diante de Cristo, Ele tem perdão para você. E Ele tem muito perdão para te dar. Existe consolo. Existe consolo para esse choro. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. De novo, tudo tem que ser lido à luz do contexto. Então, vamos entender o que não é esse choro, esse manso que a Bíblia está falando aqui. Primeiro, esse manso aqui não significa uma pessoa que tem educação, que é educada e tal. Qualquer ditador consegue fazer um curso de etiqueta. Esse manso aqui não é você ser mole
covarde, nem medroso, nem alheio aos problemas, que foge de situações. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele se posicionou firmemente e nunca abriu mão dos seus princípios até ser apedrejado. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso. E o que Jesus quer que nós aprendamos com ele, que é manso? Porque segundo o texto, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E mesmo Jesus que disse: aprendei de mim, que sou manso, pegou o chicote, entrou no templo e disse: vocês estão fazendo comércio na casa do meu pai. E ele é manso. A analogia aqui, né? Na verdade, essa mansidão, ela é parte do fruto do Espírito de Gálatas 5, mansidão, né? E a analogia, ela é um pouco pesada, mas a analogia do próprio grego é pesada. Essa palavra manso, praus, ela é usada para definir um animal que foi domesticado, que foi amansado. Pensa num animal selvagem, incontrolável, um leão, sofrendo de uma doença de raiva. Mas faça um cachorro, que é um animal que normalmente se adestra, né? Pronto para destruir tudo ao redor dele. Pior ainda, um animal que está pronto para se destruir. Ele está tão ferrenho, ele está tão nervoso, ele está tão bravo que ele está pronto para destruir a si mesmo. Esses somos nós. Revoltados, maus, a própria palavra pecado significa revolta. Mansidão é um dom do Espírito que nos amansa, que nos converte de revoltados a amigos de Deus. Ser manso, olha só, e ser amansado é estar debaixo do total adestramento e controle do Espírito Santo. Quando essa palavra ela era usada para domesticação no grego, normalmente ela estava ligada a uma situação, olha só, em que o animal ele precisava ser controlável. Para quê? Para executar um trabalho. Olha só, isso é mansidão, é ser controlado pelo Espírito Santo, totalmente disponível para ele para fazer o que ele ordena e realizar um trabalho. Ser manso não é não ter força, não ter energia e não ter pulso firme. É ter a sua força, a sua energia e o seu pulso guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser manso. Como Jesus foi, ele mesmo dizia: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. No Getsemane ele disse para Deus: se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. E o que havia nesse cálice, não é mesmo? Que Jesus pede para que Deus afastasse. Em vários momentos no Velho Testamento você vê a analogia do cálice, de Deus dando ao povo a ira dele em forma de um cálice, para que fosse bebido a ira de Deus. Essa é a analogia quando Jesus pede: afasta de mim esse cálice. A história nos conta que muitos discípulos de Cristo foram levados para a cruz. E eles foram para a cruz cantando hinos. Vocês acham que o mentor da nossa salvação estava com medo de uma cruz romana? Afasta de mim esse cálice, se for possível. Essa era a angústia de Jesus. Mas ele disse: mas que seja feita a tua vontade. Eu estou pronto a ser obediente. E Filipenses 2 diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se humilhou e foi obediente até a morte. Por isso ele foi exaltado soberanamente, para que o nome dele fosse exaltado por todo o povo, tribo, língua e nação. Toda língua confessasse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele herdou tudo. Jesus herdou absolutamente tudo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra que não é o planeta Terra, é o conceito de totalidade, tudo o que há. Jesus herdou tudo, porque ele foi manso. Ele, no plano da redenção, se pôs como obediente. E a aplicação final desse texto é: um bom ser domesticado, ele não tem força para trabalhar se o dono não o alimenta. E mais ainda, se o dono quer alimentá-lo e ele não quer se alimentar. Deus te deu uma Bíblia, e Deus te deu a oração
como meios de alimento espiritual. Quantas vezes por dia, por semana, você para se alimentar do alimento espiritual que Deus deixou disponível para que você permanecesse manso. E é por isso que eu falei isso a última vez que eu subi nesse púlpito. E se eu subir 100 vezes aqui, eu vou falar isso 100 vezes. Tenham rotina de leitura sistemática da Bíblia, Gênesis, Apocalipse, começa de novo. E de oração e vida devocional. Porque senão você não está sendo alimentado espiritualmente. E você jamais se tornará manso. Charles Spurgeon dizia, né, que a guerra da carne contra o espírito é uma guerra de duas feras. Quem vence depende de quem você alimenta mais. Alimente-se, esteja bem alimentado, e de acordo com Gálatas 4, você se torna co-herdeiro com Cristo. De tudo que ele herdou. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui a gente vê a analogia da fome e da sede. Fome e sede são sensações fisiológicas primárias, que se não forem supridas, elas causam desde falta de saciedade, até um definhar e uma desidratação do corpo, até mesmo a morte. Fome e sede precisam ser saciados. Jesus não está dizendo que a felicidade é admirar a justiça, ou achar a justiça legal, ou querer justiça. É ter fome e sede, necessidade vital de que a justiça seja feita. E esse trecho é visto historicamente pela igreja como tendo duas vias. Ele é uma via de mão dupla. Ele pode ser aplicável tanto à justiça terrena, né, quanto à justiça celestial. Falando de justiça terrena, a moral cristã é conhecida por ser o galho em que todo o Ocidente se sentou. O Ocidente foi construído em cima da moral judaico-cristã, da filosofia grega e do direito romano. Esse é o galho em que o Ocidente se sentou. A moral judaico-cristã é conhecida por combater injustiças em toda a história do mundo. Faz parte da nossa oração: Senhor, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. E os cristãos, por terem fome e sede de justiça, eles lutaram, por exemplo, pela laicidade do Estado na Reforma Protestante. Os cristãos, por terem fome e sede de justiça, eles lutaram contra um ritual chamado ritual de Sati, na Índia, que queimava mulheres viúvas com os corpos dos seus maridos. Missionários cristãos combateram isso agindo politicamente. John Wesley, o maior nome do metodismo, lutou contra a escravidão na Inglaterra. Martin Luther King Jr., nosso primo, pastor batista, é o maior nome da luta contra o preconceito racial da história dos Estados Unidos. E na Roma Antiga, os cristãos, eles propuseram o valor da vida, quando ter um filho era um ato civil, não era um ato, era um ato jurídico, não era um ato, perdão, era um ato civil, não era um ato biológico, né? Na Roma Antiga, se você tivesse um filho, não quisesse ele mais, você podia jogar ele fora, como um item. E os cristãos da Roma Antiga propuseram o valor da vida, a ideia de valor da vida, que depois virou base de argumentação para a criação dos direitos humanos. E ainda hoje, os cristãos são os que se posicionam mais uma vez pela justiça quando eles combatem o aborto. O cristão não se cala diante da injustiça. Historicamente, ele não se cala. Mas a história, ela não para por aí. Esse trecho também abrange a justiça divina, a justiça celestial. Romanos 3 diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E Mateus 5,20 diz que se a vossa justiça não exercerem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Ter fome e sede de justiça, segundo o raciocínio do próprio texto, também é desejar que a justiça de Cristo, implantada em você, ela brilhe, e que você tenha o desejo de exportar essa justiça para o mundo. E aqueles que têm fome e sede dessa justiça, eles serão fartos. Porque no final, a justiça de Deus será feita. E
e todos aqueles que anseiam por essa justiça serão fartos. Fartos. Seguindo essa linha, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nesse trecho, Jesus ele inicia uma nova fase do sermão, né? Até aqui ele vinha falando do nosso relacionamento com Deus, que era algo relacionado ao ser. Agora ele vem falar sobre o nosso relacionamento com o próximo, que é algo relacionado ao fazer. Quem é, faz. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas se alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2, 17, 18. Esse trecho ele fala de algo que se dá e se recebe. Você dá misericórdia, você recebe misericórdia, ok? Mas não é a misericórdia das pessoas que você recebe, não é mesmo? Nós oferecemos misericórdia às pessoas, nós recebemos misericórdia de Deus. Imagina que frustração esperar a misericórdia dos homens, né? João 11 diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Ele veio oferecer misericórdia ao mundo e não recebeu misericórdia dos homens. Atos 2:23 diz: esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram e o pregaram na cruz. Né? Jesus teve misericórdia e foi morto. Mas, de novo, citando Filipenses 2 mais uma vez, ele foi exaltado soberanamente pelo Pai. A palavra misericórdia, ela traz basicamente a ideia de compaixão. Né? Ela é muito bem explicada lá em Lucas 10, quando Jesus conta, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Né? O mestre da lei chega nele e pergunta, quem é o meu próximo? E ele conta a história que um homem caiu na mão dos assaltantes, ficou lá, caído, né, machucado, e passou um sacerdote, não fez nada, passou um levita, não fez nada, e de repente veio um samaritano que já era conhecido por ter rixa com os judeus. E o samaritano cuidou dele. E ao final da parábola, Jesus pergunta, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o mestre da lei responde, aquele que teve misericórdia dele. E Jesus fala assim, portanto vá e faça o mesmo. Não é simplesmente, olha só como Jesus é didático. O cara perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus não termina, a conclusão da explicação dele não é, entendeu? Esse é o seu próximo. Não, ele diz, vá e faça o mesmo. O homem não pediu aplicação, Jesus deu uma aplicação. Vá e faça o mesmo. Misericórdia é estender a mão a todo aquele que precisa e que está ao seu alcance. Desde as necessidades terrenas, quantas oportunidades nós tivemos durante a pandemia de sermos misericordiosos com as pessoas e que alegria ser misericordioso traz. Quantas oportunidades nós tivemos. Mas isso também abrange as necessidades espirituais. Pregar o Evangelho é uma forma de misericórdia. Porque você está distribuindo às pessoas o real alimento que elas precisam. A necessidade real que elas têm. Que é de serem salvas. Não pregar o Evangelho, por exemplo, é falta de misericórdia. Quando eu penso em todas as oportunidades que eu tive de pregar o Evangelho e não preguei, eu penso que eu deixei de ter misericórdia daquelas pessoas. E, segundo o texto, isso produz misericórdia para nós da parte de Deus. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Gostaria que nós lêssemos todos esse versículo em coro. Vamos lá, 1, 2. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa é a bem-aventurança que mais fala comigo. Algumas versões usam essa palavra, né, limpos, tá, acho que na maioria das versões de vocês, como puros de coração. Né? Então, as palavras estão muito próximas uma da outra, não existe nenhum impacto exegético muito grande no uso de uma ou da outra, então nós vamos usar as duas para efeito de explicação. Essa bem-aventurança ela trata da essência da vida cristã.
Ver a Deus é o propósito da vida cristã. O Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A palavra puro, limpo, que é usada aqui, ela é usada para descrever um líquido, uma solução que não foi misturada com nada externo, que se manteve pura, que se manteve imaculada. 2 Pedro 3 diz que Jesus espera nos encontrar imaculados quando Ele voltar. Ser puro de coração é manter o seu coração limpo, é ser limpo de conduta. E lembrando que coração aqui, biblicamente, não fala somente das nossas emoções, como o entendimento popular hoje como ele funciona, né? A maioria das analogias relacionadas ao coração, na nossa cultura, fala sobre emoções. Na cultura grega, fala sobre a essência total do ser humano, porque o coração bombeia sangue para todo o corpo, logo ele representa todo o seu corpo. Tudo aquilo que o coração bombear estará em todo o seu corpo. Manter o coração puro é o que mantém você puro por completo. E Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Jesus foi assim. Cordeiro puro, limpo, sem mancha nenhuma, sem mácula. Ele foi exposto a todo tipo de tentação. Ele nunca se deixou manchar pelas impurezas do mundo, a ponto de dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a minha santidade, vê a natureza santa e pura do Pai. Ele viveu uma vida imaculada. Durante todos os seus dias, ele andou lado a lado com Deus, vendo a Deus. Por ser puro de coração, ele via a Deus. Até o momento que ele é levado para a cruz. E o castigo pelo pecado de todos aqueles que viriam a crer nele é imputado sobre Jesus. E ele é judicialmente, não que ele fosse, mas ele é judicialmente considerado culpado diante de Deus. Jesus, que nunca deixou de ser limpo de coração, ele foi tratado na cruz como se ele tivesse vivido a minha vida. Como se ele tivesse vivido a sua vida, Gabriela, a sua vida, Michael, a sua vida, Gabriela. E não é como se ele tivesse vivido a minha vida, ou a sua vida, Gabriela, ou a sua vida, Michael. Ele foi tratado como se ele tivesse vivido a minha vida e a sua vida. E a sua, e a sua, e a sua. Séculos e séculos e séculos de vida de pecado. É como se Jesus tivesse vivido milhares de anos, cometendo todos os pecados e deixando que a sua essência e o seu coração fosse manchado, deixasse de ser limpo, como todos nós, salvos por Jesus, deixamos o tempo inteiro. Toda essa culpa é imputada sobre Jesus na cruz. E Jesus, o homem que viu a Deus a vida inteira por ser puro, quando chega na cruz, ele sofre uma angústia tão grande a ponto dele gritar e perguntar: Deus meu, por que tu me desamparaste, Pai? Por que eu não consigo te ver mais? Por que tu viraste as costas para mim? E Deus não responde a pergunta, mas talvez uma boa resposta seria o que está em Abacuque capítulo 1. Porque os meus olhos são tão puros, tão limpos, que eu não posso contemplar o mal. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que angústia por um lado, mas que alegria e que segurança por outro. Saber que Jesus foi tratado como se ele tivesse vivido a minha vida, para que eu fosse tratado por Deus como se eu estivesse vivendo a vida que ele viveu. Que a gente entenda a dimensão dessa substituição que foi feita em Cristo, na cruz. E que isso nos encoraje a vivermos com nossos corações limpos, dignos de pessoas que um dia verão a Deus.
Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, irmãos, pacificador, ele não é somente aquele que não gera contendas. Ele é aquele que luta contra contendas. Ele é um embaixador de paz no mundo. Romanos 12:18 diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso não significa, é claro, negociar os seus princípios, né? Nós não vemos os cristãos na Bíblia e na história da igreja fazendo isso, negociando os seus princípios para poder ficar de boa com todo mundo. Não é isso que é paz aqui, até porque isso não é paz. Negociar os seus princípios cristãos é pregar a falta de paz para o mundo, porque Jesus é a única fonte real de paz. Isso não pode ser negociado em nome da paz. Isso é contraditório em si mesmo. Mas eu acho uma coisa muito engraçada, que Jesus, quando vai falar sobre paz na Bíblia, ele dá uma ilustração interessante, que a aplicação dela não é essa, mas nos leva a essa reflexão, né? Os fariseus veem Jesus expulsando demônios, lá em Mateus capítulo 12, e dizem que ele está expulsando demônios em nome de Beelzebu, né? E Jesus diz assim, né? O versículo 25 de Mateus 12 diz assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O ponto dele aqui é o seguinte: Jesus não poderia estar expulsando demônios em nome de Satanás, porque os demônios são de Satanás. E isso nos leva a uma reflexão, né? Nem o reino de Satanás é dividido. Olha que coisa, até no inferno, os demônios eles estão tudo ali no mesmo objetivo, não é mesmo? Afastar as pessoas de Deus, atacar a igreja. Agora corta para o planeta Terra. A Terra não tem paz e harmonia nem dentro de si, as próprias pessoas em si mesmas, não é? Cada pessoa só se importa com os próprios interesses. O mundo não consegue ter paz. Isso é bíblico. A Bíblia fala que a paz começou no Éden, ela terminou no Éden, quando o homem pecou. E daquele momento, né, até a vinda de Jesus, Jesus se torna a única possibilidade real de nós termos paz. E até que o século se consuma e nós sejamos levados até a Nova Jerusalém, nós vamos viver num mundo que, via de regra, não tem paz. E nós somos os embaixadores da paz. Nós somos aqueles que são chamados para levarmos a paz real, a paz de Cristo para o mundo. Só que a gente precisa descer um pouco o nível e pensar que falta de paz não é simplesmente guerras e grandes situações de conflito. A paz, a falta de paz, ela começa no coração e ela se mostra em atitudes tão pequenas que parecem tão insignificantes às vezes, como a fofoca, por exemplo. Aquele que espalha uma fofoca não está sendo um agente da paz, está sendo um agente da falta de paz. Sabe qual é o oposto de pacificador? O oposto de pacificador é alguém que a Bíblia carinhosamente, e eu adoro esse nome, é alguém que a Bíblia carinhosamente chama de mexeriqueiro. A pessoa que espalha contendas. Levítico 19:16 diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Por que mexeriqueiro? Pensa na mexerica. O que você faz com ela para comer? Você divide os gominhos, né? Eles estão todos ali juntos e você tira eles daquele conjunto, né? Isso é um mexeriqueiro. A pessoa profissional em separar os gominhos de uma mexerica. Em dividir os outros. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu irmão. Eu sou o Senhor. E quando Deus terminava uma ordenança com esse eu sou o Senhor, você tem que dar atenção para tudo que Deus fala. Mas esse aqui em especial, esse aqui é a atenção triplicada. O diabo foi o primeiro mexeriqueiro. O primeiro a quebrar a paz, criando contenda entre Deus e o homem. Thomas Watson, então, vai dizer que o mexeriqueiro é o entregador de cartas do diabo. Não sejamos mexeriqueiros, criadores de contendas, espalhadores de fofocas. E quantas vezes nós mesmos não sendo os agentes, os geradores da fofoca, a gente leva ela à frente, por exemplo, e não quebra ela, não quebra o ciclo,
Não exorta o irmão que está levando a fofoca adiante. Ah, mas nem foi eu que comecei a fofoca, não tem problema. Ah, todo mundo faz, ela só chegou em mim, eu só escutei. Ah, eu não passei para ninguém, mas eu fiquei ali ouvindo. Não tem nada a ver, não tem problema não. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Né? Quebrar a fofoca é uma ação de geramento de paz, por exemplo. Geração de paz. Eu lembro que na escola, meus 2 melhores amigos chamavam Walter e Lucas. Quando eu tirava uma nota baixa na escola, minha mãe, tá aqui, testemunho, ela vinha me dar uma bronca, né? Minha fala era assim, mas o Walter e o Lucas também tiraram nota baixa. E aí a minha mãe me deu a melhor aula de teologia que ela já me deu na minha vida. Ela apontou bem no meu nariz assim, ó, e disse, o Walter e o Lucas não são meus filhos. 1 João 3 diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer um que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Os outros fazem. Deus fala para você essa noite, eles não são meus filhos. Você é meu filho. Haja como meu filho. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Sejamos promotores da paz nesse mundo e não mexeriqueiros. Porque não existe maior alegria do que ser chamado de filho de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E até aqui, nós vemos os atributos daqueles que herdarão o reino dos céus. Que é de se causar felicidade, nós somos cidadãos do reino dos céus. Existe felicidade, bem-aventurança prometida para nós, e realmente existe. Tem um reverendo em Recife, né, falando desse versículo, dos perseguidos, esse reverendo presbiteriano, ele chama Francisco Leonardo, ele falou uma vez assim, né, para uma ovelha, perguntou para ele assim, pastor, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? E ele muito inteligentemente respondeu, não, se ela for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Foi isso que ele disse. O que segue totalmente a lógica desse texto, não é mesmo? Jesus ele vem falar sobre a conduta de um cidadão do reino dos céus que age baseado no conceito de felicidade celestial. Que dirige a sua vida como alguém que tem todos os atributos de alguém que alguém não chamaria de feliz. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados o que? Os humildes. Os que têm fome? Que felicidade é essa? Mas o cristão entende essa felicidade. E via de regra, se ele começa a buscar a felicidade do reino dos céus e agir de acordo com o que Cristo ensinou no Sermão da Bem-aventurança, num mundo que está indo na direção totalmente oposta, meu amigo, você vai gerar um desconforto nesse mundo. Não existe outra consequência. Você vai ser perseguido. 2 Timóteo 3,12 diz, na verdade, todos os que querem viver plenamente em Cristo sofrerão perseguições. Todos. Todos. É inevitável. Alguns são perseguidos mais, alguns menos, mas isso de nenhuma maneira tem que tirar a nossa felicidade. De maneira nenhuma. Não procure a sua felicidade dentro do padrão que o mundo chama de felicidade. Procure no padrão de Deus, porque essa felicidade ela é real. Mas o mundo que não entende isso, ele vai ficar possesso com você. Porque você está quebrando os padrões dele. Abra a Bíblia para mim, por favor, comigo lá em... Marca Mateus aí, e abre a Bíblia lá na frente, em Atos capítulo 20, por favor. Atos capítulo 20. Atos 20, versículos 22. Vamos começar do versículo 22. Atos 20, 22. Paulo aqui planejando ir a Jerusalém, né? Para pregar. Versículo 22 de Atos 20, ele diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo ali o que me acontecerá. Eu não sei nada que vai acontecer comigo ali, a não ser, versículo 23, senão que o Espírito Santo
de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha, eu não sei o que vai acontecer lá comigo não em Jerusalém. Uma coisa eu sei, que é regra em todo lugar que eu vou, que o Espírito Santo já me falou: cadeias e perseguições, cadeias e tribulações. Agora olha onde é que está a felicidade. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. As perseguições, minha felicidade está aqui, ó, na minha carreira. Quando Paulo está para entregar a sua vida como libação, ele escreve a Timóteo dizendo: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora entrego meu corpo como libação. Paulo, no final da vida, ele foi executado, porque ele foi acusado de incendiar Roma, ou de incitar cristãos a incendiarem Roma. Uma grande mentira, não é mesmo? Ele não fez isso, quem fez isso foi Nero. Ele não fez isso. Mas o versículo 11 consola Paulo, quando diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Irmãos, viver como cidadão do reino é ser feliz, é regozijar no Senhor, mesmo quando não existem razões terrenas aparentes para que você seja feliz. Porque a sua felicidade não está aqui. Os apóstolos, pensa nos apóstolos, todos assassinados, foram para a cruz cantando hinos. Como? Porque a felicidade deles não estava aqui. Era uma felicidade estrangeira, depositada. Versículo 12. Quando mentirem sobre vocês, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Alegrem-se. Aleluia. Regozijai. É grande o teu galardão no céu, meu irmão. Falei como um assembleiano aqui, me perdoe. Alegrem-se, sorriam. Teu galardão é grande, tem coisa boa te esperando, meu irmão. Filipenses 1:29 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não só de crerdes nele. Te foi concedida a graça de morrer por Cristo, e não só de crer nele. E para fechar, o termo bem-aventurados, ele é usado na Bíblia de maneira inspirada por Deus para falar sobre bênçãos. O Salmo 1 começa com bem-aventuranças, não é? Ele vai descrevendo a beleza, né, de sermos homens e mulheres de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Mas o Salmo segue: os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Seria uma falha da minha parte em falar somente de bênçãos, porque a Bíblia não fala somente de felicidades e bênçãos. Ela não fala somente sobre a felicidade dos bem-aventurados. Se por um lado as bênçãos de Deus são caracterizadas na Bíblia pelo termo bem-aventurados, por outro lado, a consequência da ira divina de Deus, a maldição de Deus, é caracterizada pela palavra ai. Ai de vós, sois como sepulturas invisíveis, Lucas 11. Ai do perverso, mal lhe irá porque ele paga, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram, Isaías 3. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, Miqueias 2. Ai de ti, Assíria. Ai de ti, Damasco. Ai de ti, Tiro, Sidom, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Ai de ti. E no livro do Apocalipse,
nós encontramos 3 eventos de destruição conhecidos como os 3 ais. As bem-aventuranças são para os cidadãos do reino dos céus. A felicidade, segundo o padrão de Deus, são somente para os cidadãos do reino dos céus. Só para eles. Deus abençoa e Ele abençoa muito aqueles que estão em Cristo. Mas os que não estão, já estão sob a maldição de Deus. Vejam, paralelismo, não é? Figura de linguagem. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ai dos que acham que não precisam a Deus, porque eles não são do reino dos céus. Se você já conhece a Cristo, se você já foi salvo por Jesus, glória a Deus pela sua vida, que o Senhor coloque no seu coração a alegria de ser um cidadão do reino dos céus. Que Ele te lembre disso todos os dias. Pregue esse texto para si mesmo todos os dias e lembre-se da felicidade que é ser cidadão do reino dos céus. E aproveite a felicidade que Deus tem preparada para você já nessa vida e mais ainda para a vida vindoura. E se você ainda não está em Jesus, eu gostaria de, sabendo quem eu sou, mas só como um embaixador de Cristo, convidar você a fazer parte do corpo dele nessa noite. E encontrar a felicidade que o mundo está procurando e procurando e procurando e não acha, porque ela só é encontrada por aqueles que são cidadãos do reino dos céus. Ele te conclama. Se arrependa dos seus pecados. Humilhe-se diante de Deus em espírito. Ore a Deus para que Ele te faça um cidadão dos céus. Aquele que quiser, venha e receba de graça a água da vida. Venha descobrir conosco e com Cristo a felicidade que é ser um cidadão do reino dos céus.